Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Sejam muito bem-vindos a esse episódio que vai dar o que falar, hein, Humberto? Sim, estou muito orgulhoso mais uma vez, Daniel, porque o Planeta Podcast é o melhor podcast do Brasil, mais uma vez, é visionário, trazendo temas diferentes aqui para o mainstream, né? Porque nós somos o mainstream. A gente é. Então, mais uma vez agora, hoje nós vamos abordar um assunto que ninguém falou ainda. O pessoal tem medinho de falar. Sim. Entendeu? Por várias questões que vamos abordar. Você não pode se empolgar muito, que essa carinha aí, né, é problemática. Mas eu acho que assim, ó, quem vê esta cara do mainstream não vê coração. Certo. Entendeu? Vamos falar aqui com Pedro Burini, que vamos aí abordar um pouco do final da Segunda Guerra e o pós-Segunda Guerra Mundial para falar da Rota dos Ratos e muito mais. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bom? Eu agradeço a oportunidade aí que vocês estão dando aí para falar desse assunto aí, né? Sim. Que é meio... As pessoas gostam, né? Não gostam de falar, tentam esquecer, né? Uhum. E vamos lembrar, né? Um pouco da uma parte histórica, né? Não pode se repetir aí. Para não se repetir, a gente tem que lembrar dela. Exato. Boa. Esse é um ponto importante. Para começar, chamamos de rato, né? Trilha dos ratos. Sim, Não sim. gostamos de rato. Você gosta de rato, Daniel? Eu detesto ratos. Eu odeio rato, eu piso na cara de rato quando eu vejo. A não sei que seja muito grande, eu tenho um pouco de medo. Mas eu odeio rato. E isso é um negócio que eu não sabia que incomodava tanto até um historiador. Porque a gente, com humorismo, realmente, já não pode fazer gracinha, não pode debochar. Sim. O pessoal fica bravo se a gente debocha de Hitler. O pessoal fala, você brincando com esse assunto. Não, eu tô humilhando Essa o grande Hitler. figura histórica. Eu quero que Hitler seja humilhado, eu quero que o pessoal veja o quanto ele foi patético, e você não pode brincar. Sim. E ele também estava me contando aqui, acho que você pode, né, contar, Lógico. que o pessoal enche o saco, não deixa você abordar esse assunto. É complicado, né? Você vai fazer uma pesquisa, você tem que tomar cuidado com as palavras, né? Estou procurando arquivos de alemães que vieram para cá no século XX, né? Você não pode ser meio que indelicado nessa forma, porque se você usar a palavra nazista, por exemplo, é um termo pesado, é um termo que as pessoas não aceitam muito bem, né? Uhum. Mas esses caras eram nazistas, né? Sim. Eles vieram para cá, trocaram de continente, mas a bagagem que eles tinham, né? A guerra acabou, mas a guerra não saiu deles, né? Exato. Então, assim, aqui eles não eram aquele senhorzinho bonzinho, né? Tinha todo um contexto, toda a bagagem de coisas que eles fizeram durante a guerra, eles trouxeram junto com eles. Então, é meio complicado, porque tem as pessoas que negam, né, que o Brasil foi um grande refúgio para esse pessoal, né? Tem outras pessoas que se incomodam porque é um assunto que algumas delas ganharam vantagem, instituições, empresas, enfim. É um leque bem grande, né? E que as pessoas não querem. É uma história recente, né? Se a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente fala, nossa, ela acabou em 45. Mas esses nazistas, eles acabaram ficando, né? E para vocês verem, por exemplo, de Auschwitz. Auschwitz teve mais ou menos, no máximo, 7 mil, né, SS que trabalharam lá. Menos de 50 foram condenados. Então é uma quantidade muito pequena, né? É muito difícil pesquisar, porque quando estava acabando a guerra, esses caras que estavam lá no campo de concentração, que estavam nesses lugares, eles fizeram o quê? Eles destruíram todos os arquivos. Então, muito difícil. Por exemplo, o Mengele, que é um cara conhecido, né? Nunca foi pego, né? Nem acabou a guerra, viram que ele era o anjo da morte, viram que ele era um cara notório, né? Que ele fez muitas maldades com crianças, enfim, né? O documentário que eu sou co-diretor e roteirista aborda isso, né? O diretor Marcelo Felipe Sampaio trabalhou bem também com essa questão de que eles eram assassinos de crianças, né? Nós não podemos deixar isso de esquecer. Então, agora eu estou com um projeto de visitação na casa de um dos nazistas em Serra Negra, justamente para remeter-se ao Holocausto, mostrando que esse cara que estava ali, né, com uma casa que parece uma fortaleza, num lugar assim bem tranquilo, que não é perigoso. Hoje em dia, Serra Negra, as pessoas estacionam o carro, às vezes deixam até a chave no contato, no carro. Não é aquele lugar, é interiorzão, né? Naquela época era menos perigoso ainda. Ele fez uma fortaleza, ou seja, a guerra não saiu dele. Né? Ele tinha medo. Ele tinha medo que alguma força israelense, né, uma Mossad, alguém do Instituto Simão Wiesenthal achasse eles, né? E esse medo fez com que eles se fechassem, né? E
como eles se relacionavam com algumas pessoas, eles acabavam muito bem. A minha região, né, Serra Negra, é italianos, né? Então eles acabaram achando ali um terreno fértil para se esconder, né, com europeus, num clima que lembrava a Baviera, montanhas, né? Então, tanto o Mengele quanto o Gunther conseguiram, né? E realmente é muito difícil de estudar esses caras, né? Porque existe um preconceito tanto do brasileiro, existe um preconceito das pessoas envolvidas, e existe uma dificuldade por nazismo ser uma coisa assim, como se fosse banal, né? Não, é uma coisa que foi profunda, foi ruim, e a gente precisa lembrar para que não se aconteça mais, né? Então esse é o ponto. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é um bom começo, eu vi o documentário e tem uma parte lá que fala sobre o Mengele, o que ele fazia no campo de concentração, todas as maldades que ele fazia lá. Sim. Eu acho que é importante falar das crueldades antes da gente falar tudo que aconteceu no pós-guerra ali e tal, porque eu acho que é importante essas crueldades, essas maldades que ele fez ali como médico ou como sádico, não dá pra saber. Porque sabendo o nível de maldade que esse cara fez, quando eu assisti o seu documentário, embrulhou meu estômago. Eu falei, caraca, isso aqui não é possível. Dá lágrimas nos olhos, nem né? conseguiria pensar em tanto, assim, sabe? Não tem justificativa, é só maldade, né? então. Chega num ponto que é só maldade. E aí, é bom você contar, porque quando a gente contar daqui pra frente, a galera vai falar, não é possível que esses caras saíram impunes, tá Exatamente. ligado? Então, acho que é importante, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente podia pegar esses personagens. A gente tem, eu acho que pelo menos 3 personagens que eu tenho certeza que a gente tem que abordar, que é o Gunther, né? Tem o cara do Paraguai também, Bormann. que é o Bormann, não. É o Sim, Bormann. o Martin Bormann, com certeza. E- o Bormann... e o nosso querido Adolfo, né? Que Sim, Adolfo e não o tem como não Mengele, citar. né? E o Mengele, claro. Sim. Então acho que a gente podia fazer um resumo dessas personalidades agradáveis e depois a gente vai pra história e começa ali talvez na Operação Valkyrie, alguma coisa ali legal. que tem até o filme, né? Da Operação Sim, Valkyrie, sim. inclusive. Bem colocado. Cruise. Com Tom Cruise. Que é um ato de resistência alemão, né? Isso é importante ressaltar, né? Ah. Que era um cara que ele não tinha uma mão, tal, ele já tinha sofrido na guerra, né? Realmente um amante do seu país, né? Da Alemanha, né? Não a Hitler, não ao partido, né? Bem interessante. Mas tudo começa quando a gente vai contra uma história oficial. É bem legal a gente começar pelo Martin Bormann, porque o Martin Bormann é o primeiro secretário do Hitler, né? Por causa do documento assim que eu achei no Paraguai, né? A gente acaba questionando se ele morreu em Berlim, porque a história oficial diz o seguinte: Martin Bormann viu Hitler morrer, viu Hitler morto, né? E ele sai daí do bunker, né? E é abatido por tropas soviéticas ali em Berlim. Porém, nunca ninguém acha seu corpo. Até 1972, quando é encontrado o seu crânio. De 45 para 72, há tempo, né? Tem chão aí. Quando eu fui para o Paraguai, né? Depois da revista hebraica ter publicado um artigo de 4 folhas, né? Eles acharam interessante, tal, me deram umas dicas. Eu fui para o Paraguai e lá eu descobri um arquivo que falava que o Martin Bormann estava com câncer de estômago em Assunção, e o Mengele, que estava no Uruguai, foi para o Paraguai. O Mengele casa-se com a cunhada no Uruguai em 58, né? Eu tenho a certidão de casamento, né? E em 59 ele vai para o Paraguai para tratar o Martin Bormann, né? Nada melhor do que o Mengele, que é médico, para tratar o Martin Bormann, que era o primeiro secretário do Hitler. Ou seja, vamos contra uma história oficial. O Bormann falece, né? E eles enterram o Bormann numa cidade chamada Itá, perto de Assunção, fica pertinho de Assunção. E na lápide escreve-se José Mengele. Então o Mengele, ele, mais uma vez, né, consegue se esquivar do serviço secreto israelense, dos Instituto Simão Wiesenthal, dos caras que caçavam, né? E ele conseguiu vir para o Brasil. Ele veio para o Brasil. E quando eles foram ver que quem estava naquela lápide, não tinha corpo nenhum na lápide. Nem do próprio... Nem do próprio Bormann. Em 1972, quando estavam fazendo reformas em Berlim, alguém, eu costumo dizer que trupica, tropeça, né? No crânio do Bormann em Berlim, né? E acha o crânio do Bormann. Fala, olha, isso aqui pode ser, fizeram o exame e tal, era do Bormann. Só o crânio.
Só que dentro do crânio tinha uma argiva vermelha que só é encontrada no Paraguai. Na Europa não tem essa argiva vermelha. Então é uma história muito louca. Então provavelmente o Bormann foi levado depois de morto para Berlim. E aí eu pergunto por quê? Porque se o Bormann ele não escapa depois da guerra, os nazistas ficaram à revelia, a própria sorte. Porque o Martin Bormann foi o organizador, né? Foi o gestor de uma organização que usou recursos ainda dos países ocupados, né? No dia 10 de agosto de 1944, na França ocupada. Ele, primeiro, para dar assim, era proibido você falar que a Alemanha estava perdendo a guerra. Então isso foi feito de uma forma muito inteligente. Martin Bormann praticamente era ele que comandava a Alemanha, porque ele comandava quem tinha acesso a Hitler, e Hitler estava ficando desequilibrado, né? E o Bormann forma uma organização com oficiais, com órgãos, assim, tipo, para conseguir retirar recursos desses países ocupados e financiar o pós-guerra. Então, esses nazistas, nós sabemos que eles não ficaram à própria sorte, porque é muito caro quando você está fugindo. Custa muito caro, né? Então, nós sabemos que foi algo organizado ainda durante a guerra. Então, eles roubaram esses recursos e esses recursos foram transferidos para países neutros, muitas vezes. E depois, através de multinacionais, eles conseguiram estabelecer um fluxo de capital e também trouxeram uma quantidade de riqueza física. Então, eles trouxeram de tudo, né? Até sabão feito de judeu, né? Como depois a gente pode comentar mais sobre isso, né? Mas eles trouxeram de tudo, até caprichos. Então, mostra uma organização forte e que deu assistência a esses caras. E depois eles usaram ali o fluxo de inteligência. Eu costumo dizer que eles tinham praticamente uma agência de inteligência, né? Existe um livro chamado Dossiê Odessa, tal, que é a organização de homens da SS pós-guerra, e realmente existiu organizações, né? E usaram ali países neutros, usaram a Itália depois da guerra, a Espanha, que ficou neutra sem invasão, Portugal, de Salazar, né? Tudo ditador ali, né? E vieram em peso, principalmente para a Argentina, né? Onde eles tiveram ali um acolhimento, né? E o Bormann também veio para a Argentina, tal. Depois que ele foi, o Bormann morava com o embaixador da Alemanha Ocidental, o senhor Werner Jung, né? Ele morava na casa do cônsul, né? O Mengele chegou a morar nessa casa também quando estava tratando do Bormann. Então, assim, o Bormann é o ponto central, né? Porque eu acredito piamente que a história oficial ela é feita por vencedores, né? E tem coisas que não é muito interessante, né? Na minha região, moro em Monte Alegre, ali, perto de Serra Negra, tal, o Circuito das Águas, tinha algumas fazendas que tinham escravos. Eu dou isso como exemplo, né? E tinham senzalas. Depois que a escravidão foi abolida, depois de um tempo, o que aconteceu com as senzalas? Elas foram destruídas. Por quê? Porque você quer esquecer. Você não quer preservar aqui, você quer enterrar, literalmente. Como elas ficavam na parte inferior, muitas foram enterradas. Literalmente enterradas. Então, hoje em dia, se tem um lugar que senzala, você vê pessoas filmando, tal. Olha que legal, isso aqui é Por quê? Porque eles meio que esqueceram, né? Não é uma coisa banal. O preconceito vem daí, de anos e anos, enfim, né? É um assunto delicado, mas é um bom exemplo. Então, é o que tentam fazer, né? Não é bonito para um país ter recebido um monte de nazista, ter recebido grana deles, né? E não era só grana, era tecnologia, né? Você vê os americanos ali, você vê um cara chamado igual Hans Rudel, o cara mais condecorado de toda a Segunda Guerra Mundial. Hitler usava a figura dele, do Hans Rudel, né? Como soldado alemão perfeito, né? Herói, né? O herói. Ele era piloto de Stuka, né? Destruiu um cruzador, um Marat, o cara era um herói, né? Fez um estrago na frente russa, os russos pegaram ele escapou dos russos a pé, né? O Hans Rudel, era real, o Hans Rudel, sim, ele é um exemplo de... depois da guerra, o Hans Rudel era empresário. Tinha amizade com o Stroessner, né? Na Argentina, com o Speroni. Então, enfim, a Argentina foi o primeiro a ter um avião a jato por causa dele. Ele ajudou os americanos em projetos de aviões, né? Então ele era bem respeitado, né? Então
até falo que ele era empresário, foi ele que ajudou o Mengueve a se estabelecer no Paraguai, foi ele que foi o elo de ligação entre o Mengueve e o Wolfgang Gerhard, que foi o cara que estava aqui no Brasil, que ele conhecia, austríaco, da mesma cidade do Gunther, né? Então, assim, é amigado, eles se conheciam e tal, e as pessoas são céticas em falarem que o Bormann veio também, porque aí abre um procedente do Hitler ter vindo também. Pode ser, então, que exista uma possibilidade maior do Hitler ter vindo, né? Porque se o Bormann veio e eles tentaram esconder, na minha opinião, né, levar o crânio do cara lá para Berlim e desovar lá e falar que é dele, né? Oh, que beleza, chama o crânio do Bormann, olha só, é do Bormann, né? Isso para mim foi né? Foi um jogo, né? E o Mengueve que se deu bem, né? Porque enquanto as pessoas estavam procurando ele no Paraguai, no Uruguai, ele já estava no Brasil, né? Achando que ele estava enterrado ali, não, ele já estava no Brasil. Então, assim, há historiadores argentinos, há historiadores paraguaios, né? Que dizem que há uma possibilidade do Mengueve, né, ter um paralelo com Hitler, aonde o Mengueve estava, né? Alguns historiadores, eu não cheguei a isso. Eu estudei a fundo Bormann, né? Porque eu vi que o Bormann, eu percebi que se eu seguisse o Bormann, eu ia conseguir pegar a trilha dos caras, né? E aí tem a Cruz Vermelha, que ajudou eles bem depois da guerra. Porque não foi assim, ó, acabou a guerra, os nazistas saíram da Europa. Demorou um tempo, né? Eles esperaram a poeira baixar, né? Muitos nazistas ficaram em mosteiros, a Igreja Católica ajudou bastante, né? Aí eles criaram uma rota segura. Geralmente saía de portos da Itália e desembarcavam na Argentina, né? Alguns direto para o Brasil. No caso desses austríacos aí, vieram direto para o Brasil, né? Que era até mais fácil, né? A Argentina depois ficou muito visada, né? Eles sequestraram o Eichmann, Adolf Eichmann, né? Que era um cara que trabalhava numa concessionária também, né? Então, aí você vê a multinacional ali, né? Porém, ele vivia numa miséria, né? Ele não era um cara que estava ali protegido por homens armados, igual era a lenda que o Mengueve tinha, né? Ele foi sequestrado por agentes da Mossad na Argentina, levado para Israel, julgado e enforcado, né? E nessa história levanta-se algo muito interessante que eu usei bastante no meu documentário, que é uma escritora chamada Hannah Arendt, judia, né? Que ela discute a banalidade do mal. Ela fala que o Eichmann alegava que ele era um burocrata, que ele ficava atrás de uma mesa assinando papéis. Mas esses papéis eram de dejudificação. O que eles faziam? Eles invadiam um lugar, colocavam os judeus em guetos. Dos guetos, eles tiravam tudo deles, né? Então, era uma forma de, né? Então, não é que porque você está assinando um papel, não quer dizer que você esteja fazendo uma coisa boa. Você está assassinando a mesma coisa. Então, ela ela levanta essa lebre, né? Ela acaba observando que existe o mal banal. É a banalidade do mal, chama-se. Inclusive, se omitir perante essas coisas significa muita coisa se omitir perante essas coisas. Mas agora que a gente tem um panorama geral, assim, acho que a gente podia pontuar as coisas do Mengele, que eu acho que é isso, a gente precisa saber exatamente o que ele fez. Sim, sim. Porque acho que passa batido, porque como a gente tem a figura central de Hitler, que todo mundo meio que sabe quem é, agora a gente sabe mais ou menos do Bormann, acho que o Mengele é um cara que a gente precisa deixar bem claro o quão grave era esse maluco. Com certeza, tanto que no documentário Trivia dos Ratos, eu e o Marcelo, nós focamos bastante nisso, né? Vocês que assistiram o documentário viram que nós colocamos e mostramos o caminho que eles fizeram, né, até aqui e tal. Aí depois nós começamos a falar da figura do próprio Mengueve, né? Porque as pessoas que nós entrevistávamos, né? Um foi curado pelo Mengueve. Para mim ele era bom, tal. Daí eu falei pro Marcelo, olha, vamos mostrar o que esse cara fez mesmo, porque é uma forma da gente, né, dar aquele chacoalhão, assim, que essa é a intenção do filme mesmo, né? E, assim, ele era um cara sádico, né? Algumas testemunhas dizem que outros médicos, outras pessoas precisavam beber para fazer o serviço, mas ele não, ele ficava feliz, né? Ele gostava de ficar nas rampas.
Teve um julgamento que uma testemunha é indagada sobre isso e pergunta, mas quem que ficava nas rampas? Ela falou, é o Dr. Mengele. Mas era sempre ele. Daí ela falou, parece que era ele, dia e noite. Parece que ele ficava lá dia e noite. Ou seja, ele gostava de ficar lá, né, pegando material, ele falava material científico, né, que eram pessoas, gêmeos principalmente, e se fosse gêmeos e anões, ele ficava mais satisfeito ainda. Ser humanos com alguma anomalia, né? Então ele tentava, digamos assim, fazer experiências com crianças, tentando mudar a cor dos olhos dela, injetando substâncias químicas, né? Dissecava crianças. Há testemunhas que dizem que ele pulava na barriga de mulheres grávidas até elas darem à luz. Então são coisas terríveis, né? Que embrulha o estômago só da gente contar, né? Mas é necessário, né? E até oportuno nessa época que nós vivemos, que realmente foi a representação do mal, esses caras, né? Porque de cunho científico não tinha nada, né? Pode ser que ele tinha um estudo de genética, hereditariedade lá e tal, mas o material científico dele eram os humanos, né? Era totalmente cruel. Ele era sádico, ele falava, olha, quando chegava as pessoas na rampa, né? Quando ele estava de bom humor, ele pegava na mão das mulheres e falava, olha, senhora, dá licença, tome cuidado, me dá seu filho aqui, ele vai se resfriar, né? Falando assim com pessoas que horas depois iriam estar gasificadas, iriam estar mortas, iriam estar sendo levadas para os crematórios, né? Ele tinha um consultório ao lado do Forno 2, né? O Gunther trabalhava no Forno 2, então eles conheceram-se durante a guerra, né? E vai fazer experiências, né? Ele dissecava as pessoas, ele... Vivas, né? Exatamente. Crianças Ele tinha... ele gostava muito de gêmeos idênticos, né? E arrancava o olho, tentava fazer transplantes, enfim, era uma barbaridade. Veio o cunho de anjo da morte, né? Veio para ele porque ele ficava nas rampas. Fora isso, ele ainda ficava nas rampas. E o que são as rampas? As rampas, né? É onde chegam as pessoas, as rampas de seleções, que é o lugar onde ele escolhia com apenas um aceno quem ia viver e quem ia morrer, né? Dizem também que ele colocava uma tábua, né, em neve, assim, e aí as pessoas que passassem dessa tábua iriam trabalhar, tal, e quem não passasse iria direto para a gasificação. E as pessoas sabiam, né? Então, assim, extremamente cruel, né? E tem uma coisa, né? A gente vai falar de outras pessoas aí, provavelmente, por exemplo, aqueles que foram para os Estados Unidos, que foram trabalhar na NASA depois. Sim, aqueles sim. ali, por mais imbecis e cruéis que fossem, eles ainda deixaram alguma coisa de pesquisa tecnológica legado, que foi gerar. Né? Agora, o Mengele, que pesquisa dele, com tudo isso que ele fez, né? Porque ele ia ao extremo, né? Se ele fosse justificar... Tipo assim, não existe justificativa, mas se ele fosse justificar isso, ele teria que ter pelo menos deixado alguma coisa. Mas meio que ele era um idiota, inútil, né? Não deixou nada. Então, e assim, ele obrigava outros médicos a trabalharem para eles, né? O Mengele. Ele pegava os médicos judeus ali e tal, e fazia esses judeus trabalharem. Então, assim, é uma coisa muito terrível. Igual o funcionamento de um campo de concentração, né? Eu, antes de estudar, eu achava que quem carregava os mortos, tal, fossem os soldados, né? Não, né? O Gunther, por exemplo, ele trabalhava no Forno 2, o Gunther Schupp, né, de Serra Negra também, que foi amigo do Mengele, construiu uma torre na casa igual a do Mengele, enfim. O Gunther, ele trabalhava no Forno 2, então qual que era a função dele? Ele ficava ali no forno, né? Quando as pessoas eram gasificadas, né? Ele cuidava de um grupo de judeus. Então os alemães selecionavam um grupo de judeus que era alimentado, tal, e iam viver por 1 a 2 semanas. Esses caras iam fazer o trabalho de carregar os cadáveres até o forno crematório. E o soldado só fica lá fazendo com que os judeus cumprissem. Então muitas vezes o cara estava lá colocando fogo na sua mãe, na sua filha, na sua mulher. Extremamente cruel, né? E depois, a hora que esse pessoal aí ficava um tempo, eles eram gasificados também e juntavam outro grupo, então era assim. Então eles usavam esse trabalho escravo, né? Tanto para empresas, tinha muitas empresas no campo, era um complexo industrial, era Auschwitz-Birkenau, era gigantesco, né? Tinha mais de 100 mil prisioneiros, para você ter uma ideia, e chegando todo dia, e
aquela indústria da morte que a gente conhece, né? Então você vê que realmente os caras conseguiram fazer da morte um negócio, uma indústria, né? E a crueldade está aí, né? De não ter um propósito, né? Somente finalizar, né? E aquela gordura que ficava no forno, geralmente você fazia um sabão, né? Com o que ficava, porque os ossos, as coisas queimam. Só que a gordura vai ficando, né? Tanto que quem descreve Auschwitz, né? Porque as pessoas falam que a carne humana é uma carne doce, que é o que a gente, né, segura, né? Como açúcar, né? Então, diz que Auschwitz tinha um cheiro adocicado no ar. Que é esse cheiro de carne humana, né? O cheiro de queimado e aquele cheiro impregnante já de várias vezes isso, né? Então ficava aquele cheiro adocicado no ar. Uma coisa legal que eu acho que você podia contar, que eu acho que está no documentário também, é o que deu origem a Auschwitz, né? Porque eles começaram com pequenas desculpas para criar coisas que depois foram originar o que foi a grandeza, né, de Auschwitz, esse grande plano aí. Não sei nem se dá para chamar de plano ou se eles foram adaptando as coisas como uma coisa foi rolando, mas eles primeiro meio que tinham até, de certa forma, o consenso da população para pegar pessoas e eliminar. Conta essa história com um pouco mais de detalhes. Principalmente os judeus, né? O antissemitismo era muito forte na Europa, tudo. Mas aonde é Auschwitz era um complexo de madeira feito na Primeira Guerra Mundial, tal, já era grande. Eles acabaram ocupando ali, né? E dizem que a indústria da morte mesmo começa depois da invasão da Rússia, né? Porém, em 1 de setembro de 1939, né? Nós também ressaltamos bastante isso no documentário. Tem uma medida, a medida de guerra, para ser confundida com a medida de guerra, que é a ação T4, digamos assim, que é o extermínio de deficientes físicos, mentais dos próprios alemães. Então, a primeira vítima, digamos assim, de Hitler foi o próprio povo dele, né? E então eles começaram a pensar como eles iriam matar. Então, esse negócio não começou em 41, esse negócio começou antes, né? Eu vou matar 6 milhões de judeus, eu vou gastar uma bala em cada um? Um projétil em cada um? Não. Eles inventaram um modo barato de matar, né? Até que inventaram esse modo do Zyklon B, né? E Auschwitz foi se aprimorando. Então, Auschwitz ele acabou virando uma indústria da morte. Então, essa é a diferença de Auschwitz com outros lugares. É lógico que existem outros campos, né? Mas Auschwitz foi o maior deles, né? Por estar localizado ali numa região da Polônia, ali Cracóvia, ali num lugar bem fácil deles conseguirem deportar tanto os judeus do leste europeu como os judeus europeus que estavam na Europa, né? Então a maior parte desse povo saía dali. Então eu acho que o maior, digamos assim, eles terem já pensado de como eles iam matar. Então é uma coisa premeditada, né? O Holocausto ele foi premeditado, né? E esse ponto, eu acho que é o ponto que aquele argumento que a gente está falando desde o início, de que essa coisa não pode se repetir, ele bate muito bem com coisas que a gente já viu recentemente, que até muito recentemente. As pessoas tentam aprovar certas leis, achar brechas na lei para colocar, de repente, um estádio do sítio, alguma coisa desse tipo, para que eles possam depois fazer o que eles quiserem. As coisas elas não simplesmente começam, elas não simplesmente chegam e falam assim, vou matar judeus. Exatamente. Elas vão escalando. Então eu acho bem interessante fazer esse paralelo e pontuar e explicar como aconteceu para as pessoas caírem na real, que não é zoeira, não é zoeira que a gente e não tá foi vendo uma algo medida de horrível. guerra. Tanto que eu me inspirei muito, né? Eu e o Marcelo, nós nos inspiramos muito num documentário que eu conheci, que chama-se Ação T4, que mostra, francês, né? Que mostra muito bem isso, né? Conta a história de um médico de Auschwitz, né? E é colocado de uma maneira bem pessoal, uma mulher narrando, que é igual, né? E aí isso daí acaba assim desembocando nisso que você está falando, né? Que é uma ação, além de ser premeditada, além de ser de ser pensada, nós estávamos falando de um povo que era intelectuais, inteligentes, médicos, psiquiatras, né? Nós estamos falando do berço da humanidade, como eles eram chamados, né? Os Família caras, tradicional alemã. né? Os caras, digamos assim, evoluídos, né? Perante a visão, né? Assim,
meio que global, né? Querendo falar do berço da arte, da cultura. Você pega, né? A Alemanha sempre, né? Então é um negócio complicado, né? É meio que parece que conseguiu transformar uma massa em assassinos, né? Não é, porque o médico era para salvar a vida, não para estar matando, né? Não para estar fazendo experiência com o cara, né? O Mengele tinha isso, às vezes ele curava, por exemplo, alguma coisa de uma pessoa, ele curava, depois que a pessoa curou, ele falava, agora pronto, pode ser gasificado. Ou seja, uma banalidade da vida. E um outro detalhe que eu gosto de falar, né? Que eu cito no meu livro também, O Anjo da Morte Serra Negra, né? Que esse livro aí é um livro que eu fiz sozinho. Né? Comecei e tal, não usei editora, nada. Eu fiz sozinho. Eu fui meu editor, eu fiz tudo porque eu tive muita dificuldade para conseguir elaborar isso. Primeiro, pelas dificuldades de tratar desse assunto, né? Mas eu trato bastante isso, né? Eu falo sobre a questão desses nazistas, eles ter chegado aqui, ter se misturado e tal. Imagina para o Mengele, que fez um estudo de genética e hereditariedade, tá no país mais miscigenado no mundo. Doía. Tanto que o diário dele existe algumas passagens falando isso, né? Você teve acesso a esse diário? Eu tive acesso não ao diário inteiro, o que eu tive acesso é livros que tiveram acesso ao diário. Então, são bibliografias, né? Que tiveram acesso ao diário. O diário ficou pro filho dele, né? Esse diário foi veicilado nos Estados Unidos e alguns escritores aí, né? Inclusive... a história completa do Anjo da Morte Serra Negra, que é um livro que eu uso bastante, que é de pessoas que pesquisaram, pegaram arquivos do mundo inteiro e tal, mostra tudo isso daí, né? Então, acaba tendo várias referências bibliográficas, que igual eu falo, são referências bibliográficas que muitas apareceram agora, e muitas as pessoas querem que esqueçam, né? Igual a certidão de casamento do Mengele, eu tive que ir até o Uruguai buscar, porque é o seguinte, primeiro que era em 2012, as coisas não eram tão fáceis assim digitalmente, né? Segundo, que ela não estava em Colônia, não estava em Nova Helvécia, que é a cidade que ele casou-se. Mengele casa-se com a cunhada em Nova Helvécia, uma cidade ali uns 80, 100 quilômetros de Colônia do Sacramento, que é o final do Uruguai, e depois tem um rio, já é Argentina. O arquivo não estava na cidade. Alguém tirou aquele arquivo da cidade e tentou esconder esse arquivo na sede da capital, que é em Colônia do Sacramento. Eu, por ventura e por sorte, consegui achar. Então, assim, parece que, além de tudo, eles tentam esconder os rastros deles, né? Isso daí foi uma coisa de praxe. O Mengele viu que ele fez uma burrada casando-se no Uruguai, né? Isso daí é um fato meio consumado, né? Então vamos lá agora na Operação Valquíria, que foi onde começou a surgir os planos de evacuação, porque eu acho que eles entenderam que, peraí, parece que nem todo mundo está do nosso lado aqui. Se a gente perder, acho que não vai ficar bom o negócio. Foi mais ou menos isso, né? Era proibido falar que a Alemanha perdeu a guerra, né? Mas o pessoal fez essa, né? Depois do que o Hitler sofreu o atentado, né? Ele ficou mais debilitado ainda. Porém, alimentou um lado muito ruim. Porque muitas pessoas falaram, o cara é imortal mesmo. Explode uma bomba dentro de um bunker e ele não morre, né? Hitler faz um pronunciamento e tal. Então isso, assim, alimentou algumas esperanças, mas também, né, foi um balde de água fria. Deu errado, quase deu certo. Mas a saída desses nazistas foi um negócio muito bem planejado, porque envolveu não só dinheiro, como tecnologia, né? Blindagem. Isso daí era um negócio que os caras... blindagem, materiais que mais líquido que se transforma em blindagem, esse tipo de tecnologia para fazer tanques, planta de tanques, de aeronaves. Então, era tecnologia. Então, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, eles chegaram no momento e perceberam que o interessante era eles anexar a tecnologia. Porque a partir disso, a partir da tecnologia, é que ia ver quem ia sair na frente da Guerra Fria. Então, por que os americanos correram para chegar em Berlim? Porque os russos estavam chegando em Berlim. Então, eles se encontraram, né? Tanto que depois é construído o Muro de Berlim e tal.
A Rússia, ela podia muito bem já ter até antes, mas ela veio pegando e colocando sua hegemonia nos países que ela estava conquistando, né? Aí cria-se a grande cortina de aço aí, né? Cortina de ferro, né? O Muro de Berlim, né? Então, o que acontece? Os nazistas que tinham a tecnologia, cientistas, esses caras assim, eles acabaram sendo anexados, tanto para um lado quanto para o outro. Alguns deles foram para o Egito fazer foguete lá para ir contra Israel, outros. Então, eles se espalharam, né? Aí tem um grande problema, que são os criminosos, né? Porque o próprio nome do Mengele começou a ser citado, né? Nessas crueldades aí, né? Que as pessoas começaram a citar, de médicos que sobreviveram, que trabalharam com ele, né? E aí que foi descobrindo, né? Que ele realmente era um cara que tinha que se esconder, né? Então eu coloco ele na categoria de pessoas que cometeram crime contra a humanidade, não só crimes de guerra. Mengele é crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de todos os aspectos, né? Então, esses caras tiveram que se fingir de morto, que é o caso do Bormann, né? Tiveram que dar um jeito de se esconder. E muitos foram para mosteiros, muitos foram para fazendas. Então, isso dificultava muito. Quando acabou a guerra, pouca gente tinha documentação, né? Muitos tentaram escapar. O Himmler mesmo, que era o grande figurão, aí tentou se misturar com tropas como se fosse um soldado comum e acabou sendo descoberto, tomou uma cápsula de veneno e morreu, né? Então, assim, esses caras tinham que fugir. Então, assim, eu falo que eles não saíram, acabou a guerra, eles saíram. Não, acabou a guerra, eles ficaram em lugares, em mosteiros, em fazendas, trabalhando, sobrevivendo, esperaram a poeira baixar e depois que eles começaram a vir para a América. Teve um grupo que saiu antes, né, que saiu durante a guerra, né, e foi criando essa rota. No final de 47, 48, essa rota já estava completa. E aí eles começaram a vir em peso. Muitos nazistas. E teve uma cobertura de vários governos aí, né? Por exemplo, no seu documentário mesmo tem uma história muito boa ali, do Perón, inclusive da Evita Perón indo para a Europa, né? Conversar com o pessoal por ali, porque eu acho que os governos, principalmente as ditaduras aqui na América do Sul que estavam em moda, estavam bombando. Tava no hype. Tava no hype. Eles tinham um flerte com o nazismo ali, inclusive por exemplo, o Getúlio teve um flerte com o nazismo aí, sim. Todo mundo sabe, né? Fascismo, né? É meio que incoerente o cara sair daqui do Brasil para ir combater o sistema dele, né? Porque o cara ele era um ditador e ele vai lá combater o outro ditador. Meio, né? Também foi forçado, né? Tropas americanas já estavam desembarcando em Natal, né? Então ele escolheu um lado, viu que a Alemanha estava perdendo a guerra, né? Acabou fazendo isso, mas muitas coisas foram facilitadas, né? Aqui para eles, né? Não só tanto por parte do Getúlio, como depois. Esses caras aí eram bem-vindos aqui, né? Principalmente na Argentina. Os argentinos não gostam muito disso, mas faz parte da história real deles, como faz parte da história real aqui recente, né? Aqui do Brasil, mas realmente os caras conseguiram abraçar esses nazistas, sim. Paraguai, né? Paraguai, né? O Paraguai, que não podemos esquecer que o Stroessner era o quê? Stroessner era alemão. Olha o nome dele, Stroessner, né? Então, foi assim, digamos, existia comemorações, existia integração dessa comunidade, assim. Era uma coisa muito forte. Mais forte do que eu gostaria que tivesse sido, né? Existem teorias do Quarto Reich. Eles, no começo, eles estavam financiando o Quarto Reich. Não era somente uma vinda para cá. Era, né? Alguns falam que eles estavam tentando desenvolver uma bomba nuclear com resquícios da tecnologia lá, tal, que isso mudaria. Enfim, eu como historiador, eu acredito em documentos, tal, mas não que eu não ache legal especulações, né? Ainda mais sendo, né, coisas assim que é possíveis, né? O próprio Hitler ter escapado. Não existe um corpo, não existe uma certeza absoluta. Se alguém tivesse o resto mortal do Hitler, ele iria exibir que tinha. Ninguém tem. Pois é, então, né? vamos detalhar esse episódio da morte de Hitler, que eu acho interessante. Como aconteceu oficialmente e o que a gente tem de histórias, porque
Lá no documentário mostra, né, que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, né, os caras, inclusive Stalin morreu dizendo que Hitler estava vivo ainda, né? Exatamente. Não existe uma certeza absoluta. Isso já é um primeiro passo. Antigamente, eu até achava que o Hitler padeceu lá em Berlim mesmo, mas hoje em dia, não só por trabalhar e por recolher material para minha pesquisa, para o livro, mas como a guerra se tornou um pouco mais distante, alguns documentos os americanos abriram, né? 70 anos depois, tais documentos são abertos e tal. Então há relatos da possibilidade, alguns avistamentos de Hitler. Então há um forte indício que ele possa sim ter escapado. E era possível, né? Tanto pela Espanha, que, né, o Franco ali era amigo dele, né? Hitler ajudou pôr o Franco no poder. Alguns dizem que ele escapou por submarino e que chegou a ir para a Argentina, né? Que depois ele se estabeleceu também no Paraguai, que chegou até a vir no Brasil, enfim, né? São especulações, mas existem historiadores sérios, pessoas sérias que vão atrás desses documentos que eu estava falando para vocês, que dão uma luz diferente da história oficial. Mas é uma coisa muito complicada. Você ir contra uma história oficial é muito complicado, que daí a pessoa fala, não, acaba não querendo nem dar muita credibilidade pro seu trabalho, daí nem quer assistir, fala, não, Hitler morreu lá. Né? Então, assim, a história oficial já tá anexada, é um dogma, é inquestionável. Não, isso daqui, tudo que vira um dogma é perigoso. Né? Porque é inquestionável, né? É isso aqui, pronto. Não pode questionar. Então é mais ou menos isso, eu acho. Tem a história de um militar brasileiro que virou uma testemunha ocular dele num velório, não foi uma coisa assim? Exatamente. Diz que viu ele num velório lá no Paraguai, né? E existe muitas especulações sobre ele, né? Mas assim, igual eu falo para você, eu acredito em fontes, né? Eu acredito que ele tenha escapado, não sei como e por onde ele andou, mas assim, se você perguntar minha opinião pessoal perante os arquivos, as coisas que eu tive contato, e uma das coisas que mais me leva a pensar isso é sobre o Martin Bormann, né? E foi por causa desse arquivo que me chamaram no programa do Jô, porque esse arquivo aí, na época, tinha um judeu muito simpático chamado Júlio Fischer, que era produtor da Globo e tal, e viu um negócio, gostou, falou, não, isso daí dá pano pra manga, garoto, vamos ver isso daí e tal. Ele me mandou um e-mail pro Jô e tal, porque ele sabia da importância, por ele ser judeu, ele sabia da importância do arquivo, né? Porque daí você não mostra, né? Por isso que para eles é interessante, você acaba mostrando um documento, algo que é mais palpável, né? Pelo menos sai fora de especulação, né? Outra coisa interessante que eu acho é que é isso, né? Além de os inimigos acolherem, né, cientistas e outros trabalhadores que fossem interessantes para eles, a gente tem duas instituições, não vou colocar como instituição, a outra eu não sei como eu posso colocar, você vai explicar melhor, mas no documentário mostra tanto a Igreja Católica, inclusive padres e cardeais assumidamente nazistas, quanto gente do Estado de Israel que recrutou para poder usar esses caras numa luta contra os árabes, que é a coisa mais... que foi? Aconteceu algum problema? Não, é que você tá deitando cada vez mais e tá sumindo da câmera, e o Varela tá cada vez vindo mais pra cá também. A gente tá relaxando, Você cara. reclama, a gente tá relaxando, meu. Dá um jeito, abre esse plano aí, meu. Enfim, essas pessoas... não dá pra ficar sério. Eu tô falando um assunto sério aqui, cara. Eu queria que você contasse um pouco disso, porque é impressionante como o ser humano é egoísta e realmente, tipo, é o momento que tá vivendo e foda-se, porque isso é tão contraditório, isso é tão desrespeitoso com tudo que aconteceu. Então eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa ajudinha da igreja e também do Estado de Israel aí. Então, é assim... Que nem era Estado de Israel, né? Na verdade, o que aconteceu foi que quando acaba a guerra, não se existe vácuo de poder, né? Essa é uma grande questão. O vácuo de poder não existe. Então, os nazistas, como já tinham incrementado e pensado antes na fuga, eles usaram a Cruz Vermelha, que seria uma instituição neutra,
né? E usaram também o Vaticano. Quando eu falo Vaticano, a igreja, eu falo de padres que ajudaram esses nazistas, né? E não foram 1, 2, foi uma coisa meio que organizada, onde eles davam guarita para esse pessoal ainda durante a Europa ocupada, tanto pelos russos como pelos americanos. E foi uma forma de eles ficarem camuflados, alguns escondidos, né? Interiores, na Itália, né? Então, o que acontece? Todo mundo que pôde tirar proveito da situação, tirou proveito da situação. Então, assim, há muitas especulações de até que ponto isso foi, né? Até que ponto? Até que ponto os estudos foram usados? Por exemplo, você pega os americanos. Os americanos acabaram anexando uma grande quantidade de nazistas na sua sociedade, né? Fizeram com que alguns se naturalizaram americanos. Então, eles deixaram de ser alemães, né? Se naturalizaram. Então, não existe vácuo de poder. Então, quando acaba a guerra, realmente todo mundo usou, né? E acabou usando essa mão de obra alemã. E dizem que até os israelenses foram, né? Que quiseram a parte deles ali, né? Mas, assim, o Estado não estava formado. Lembrando que até dentro das caças deles, eles têm uma divisão muito grande. Então, eu não sei até que ponto isso foi a fundo, mas a história diz isso, né? Algumas fontes dizem isso. Mas eu acho que quando a gente constrói uma sociedade em cima e através de esforço de outra sociedade, por exemplo, os americanos, eles usaram, viu? Primeiro o diretor da NASA, né, que fazia as bombas voadoras, né? Foi inventor do V1, do V2, né? Só o tanto de gente que morreu construindo as V2, trabalho de mão de obra escrava, são incontáveis. Então, esse cara fez vítimas, né? Depois se naturalizou americano. Então, ou seja, a impressão que dá é que o dinheiro, que a tecnologia, as coisas, cavam a boca das pessoas, né? Inclusive, eu acho que a dificuldade de se conseguir apoio para o estudo desse justamente é esse, né? É um negócio que é interessante ficar enterrado. Você mexe com muita coisa que não deveria se mexer, né? Na visão de quem quer escrever história, né? Porque é igual uma coisa que eu sempre penso, quando eu vejo algo, uma notícia, tal, eu falo, opa, a história é escrita por vencedores. Quem dita o que vai ser escrito são os vencedores. O Império Romano tinha historiadores para escrever a história deles, né? Então vai falar mal deles? Não. O tempo passou, mas a gente continuamos no mesmo pé. É a mesma coisa. E tem essa parada que eu acho que é uma mistura do dinheiro e do know-how, né? Desses caras que, grandes mentes, é importante que eles estejam do nosso lado, já que a gente venceu essa guerra, porque é uma sociedade ou uma nação que tem a tecnologia mais desenvolvida, mais difícil de ser invadida, mais chance de ganhar outras guerras e outras tantas commodities pode vir disso daí, né? Mas tem uma coisa que a gente falou brevemente, mas eu acho importante, porque isso amarra muita coisa de como funciona as soberanias nacionais e como funciona esse conjunto de países se relacionando, que é o sequestro do Eichmann, né? Que é o nome dele. Isso, é do Eichmann. Por um grupo... Era o Mossad mesmo? Era o Mossad. Pelo Mossad. E como isso... Eles fizeram isso, eles sequestraram uma pessoa de um país que tem uma soberania, né? Nos tratados nacionais, você não... Que nem... Você, por exemplo, não queria usar esse exemplo, mas o Robinho foi condenado. A Itália não pode chegar aqui e levar o Robinho, entendeu? Porque existe uma questão de soberania nacional que o Brasil não extradita ninguém. Sim, sim. Isso é caso de guerra, assim. Se levar o Robinho, assim, é um caso de guerra, ou qualquer outro cidadão brasileiro. Sim. Mas o caso eles fizeram isso... Então, eles feriram alguns acordos internacionais? Sim, vários. Inclusive, para sequestrar o Eichmann, eles usaram um avião diplomático. Não tinha uma linha aérea direta. Então, teve um evento lá, que eu não me recordo qual que é. A Judeusada trouxe ali o aviãozinho ali e tal, e ficou lá, a comissão desceu e tal. Aí, pegaram o Eichmann, né? Alugaram uma chácara, algumas chácaras e tal, sequestraram ele e colocaram ele no avião e levaram para Israel. Foi mais ou menos isso, né? Mas agora, para pegar seu gancho aí, é interessante que depois da captura do Eichmann, é que o Mengele
ordena a construção da Torre Serra Negra. Então, mostra como isso impactou. Tanto que no diário dele mostra que isso impactou ele. Né? Eu trato bem isso no meu livro. Porque o que eu falo no meu livro? O Anjo da Morte Serra Negra, eu falo do Mengele e do Gunther. Eu faço um paralelo entre eles, que são 2 nazistas que atuaram em Auschwitz. São 2 nazistas que escaparam da guerra, né? Vieram para um outro continente, vieram para o Brasil, vieram para Serra Negra e os 2 construíram torres. Então não é coincidência, né? Esses caras aí vieram e fizeram. O Mengele, ele se naturaliza paraguaio. Por que ele se naturaliza paraguaio? Para entrar nessa questão que você falou aí. Ninguém vai extraditar o Mengele, porque na teoria ele é um cidadão paraguaio. Então era uma forma dele se defender, era uma forma dele ter tal. E é uma prova que os governos aqui ia manter, ia proteger esses caras, né? E outra coisa, só que assim, a sede de justiça, ela vem da instituição nacional, né, do país, como um órgão, mas tem uma coisa aí que eu acho que a galera talvez queira saber, que existem uns grupos de caçadores de nazistas, né, que não é uma invenção do Bastardos Inglórios, mas que rolou isso daí, inclusive rolando tiroteio, né, confronto direto. Sim, sim. No Paraguai existe relatos aí que o Mengele ele saiu de pijama, né? No Hotel Tirol, né? Esse hotel foi construído por um nazista também, um nazista belga, né? Que atuou na Bélgica aí. E o grupo dos 12, né? Que eram sobreviventes do Holocausto, cercaram lá, tal, diz que houve tiroteio com forças ali, né? Paraguaias ali que tomavam conta da segurança do Mengele e o Mengele conseguiu escapar. Diz que foi o mais próximo que chegaram de capturar ele, né? Mas isso mostra, né, como, de certa forma, foi impactante isso, né? Não só para os nazistas que viram que a Mossad estava ali e que era possível uma captura, né? Mas que existia planos para ser feito isso. Então, foi uma forma de que eles acabaram falando, opa, o negócio tá perigoso. Por isso que muitos deles saíram da Argentina. A Argentina é um reduto tal, mas depois que capturaram o Eichmann, muitos deles saíram, né? O Mengele já tinha saído porque ele começou a casou-se com a cunhada em 58, com o próprio nome. Pediu naturalização paraguaia em 59. Então ele deu, né? Mostrou que ele estava lá, né? E isso tem um motivo. Ele queria herança ainda da família dele, que era muito rica. Então, casou-se com a cunhada porque foi um casamento arrumado com o pai dele. Mas mostra bem isso que você está falando aí, né? Essa soberania nacional, né? Então, eles viram que não tem soberania. Tem o nazista, Sukors, que ele foi levado, né? Para o Uruguai. Ele morava no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Ele foi levado no Uruguai e lá no Uruguai ele foi assassinado por agentes da Mossad. Diz que 5 agentes da Mossad mataram ele e colocaram ele num baú. Essa história é verídica. Ele morava no Brasil. Por que levaram ele no Paraguai? No Uruguai, desculpa. Levaram ele no Uruguai porque no Uruguai não ia dar tanto problema diplomático como no Brasil. Então eles fizeram uma operação, agentes da Mossad fingiram que eram nazistas e tal, conseguiram levar ele no Uruguai e mataram ele. Isso foi o caso da martelada, não? Isso. Foi esse, Foi. Mataram a martelada do cara. Até onde eu sei, o que a história conta, diz que os agentes da Mossad entraram nus lá pra pegar ele na porrada, só que o velhinho tava forte ainda. E aí alguém mataram ele e colocaram ele num baú, né? Ele realmente tinha uma estatura muito forte, muito... existem parentes deles ainda, né, que negam tudo isso. Ele era um cara famoso, né? Ele atuou, se eu não me engano, em Riga, mas ele era um aviador muito famoso, tal, mas é um caso notório, né? Então mostra que os agentes da Mossad vinham e faziam operações mesmo irregulares, né? Chamadas operações regulares, né? Que a Mossad ela é discreta, né? Mas igual não tem como ela falar que ela não capturou o Eichmann, não tem como não falar que não matou o Victor Kirkus da martelada no Uruguai. Então, ela vinha e fazia e o Mengele sabia disso. Tanto que a construção da torre, ele ficou com medo
era uma forma de eu conseguir se sentir mais seguro observando quem estava chegando. Então, dizem que depois que capturou o Eichmann, ele ficou extremamente paranoico. Tem a história dele quando tinha um pessoal que estava fazendo algum trabalho na cidade, lá que o pessoal estava com inchada, tinha muita gente com inchada. Isso, Que bem Que ele lembrado. ficou, Cascalho, né? que ele ficou meio Começou neurótico. a construção de um hotel de grande porte ao lado da casa dele, né? E aí ele disse que esse é o grande motivo da mudança dele, né? Porque pra gente não cometer um anacronismo, naquela época lá, na década de 60, Serra Negra, ninguém tinha TV, pouquíssimas pessoas, quase ninguém, né? Internet nem a pau, né? Lógico que não, né? Não existia, né? Então os meios de comunicação eram muito rústicos, né? Era o jornal. Então ele estava seguro até a construção do hotel, que era um hotel de grande porte. Então, opa, chega gente diferente, chega pessoas de fora, só dos trabalhadores estar ali ele já ficou encanado. Então mostrava a paranoia dele mesmo, né? Eu queria voltar um pouquinho na Argentina, porque Evita é uma dona, né? Virou um negócio de cultura pop que as pessoas endeusam essa mulher. E eu queria falar um pouco, que você contasse a influência dela, como ela operou diretamente traçando as rotas para eles virem para a América. Com certeza, né? Depois que eles entraram no poder ali, acabou sendo um refúgio muito grande. Pessoas da alta sociedade, o Rudel mesmo, o Hans Rudel, participava, conhecia os presidentes tanto da Argentina como do Paraguai, né? Ela foi uma figura central pela influência que ela tinha, né? E pelo acolhimento, né? Eles tiveram um acolhimento muito bom na Argentina, né? Era como se fosse uma nova Europa para eles ali. Eles estavam vivendo bem ali, né? Tanto que o lugar que eles escolheram aqui para vir foi a Argentina, né? Depois que o negócio foi ficando complicado, que eles acabaram indo para outros lugares. Mas eles ajudavam com influência, ajudavam na parte política, enfim, com proteção. Então existia ali uma relação pessoal. Não é que alguém fazia, alguém não. Existia uma relação pessoal mesmo com esse pessoal, e não de graça, né? Eles deram, né? Igual eu falei, a Argentina foi a primeira a ter um avião a jato aqui na América do Sul. Por quê? Por conta dessa tecnologia. Então, existia uma troca ali, né? Mas depois que o Estado de Israel foi formado certinho, tal, que a Mossad ganhou força, que eles começaram, a Argentina se tornou um problema para os nazistas, né? Porque até hoje você vê muita coisa. Existem muitos filhos de nazistas na Argentina, né? Então, é um assunto complicado de você pesquisar lá, né? Na Argentina, por conta da proximidade ainda que é da história. Me parece que os argentinos não aceitam muito bem esse fato. Sim. Essa é a grande questão, né? Mas ela fez a tal viagem. Sim. Como foi essa viagem? Essa viagem foi para ter a influência, para poder conseguir ali, né, de certa forma, ajeitar o terreno, né? Então, o próprio Stroessner também foi para a Alemanha, né? Para contextualizar um pouco, nós estamos falando de um período onde o mundo inteiro estava preocupado, né, com a Guerra Fria. Você pega ali a década de 60 e tal. Então, muitas coisas, né, ela conseguiu resolver nessa viagem que ela fez, por conta da dificuldade de um nazista, por exemplo, né? Então a influência total que ela teve não foi só aqui na América, foi ter uma influência. Ela, digamos assim, que fez parte das tribos dos ratos, né? Ela ajudou. Que tem um dado interessante no documentário, que ela, teoricamente, ela faz essa viagem para ajudar a Europa ou visitar a Europa destruída, e ela dá uma passadinha na Suíça. Que aí a galera achou esquisito, porque a Suíça era um país neutro, né? O que você tá indo fazer lá? Sim. É que, assim, é um assunto que acaba remetendo, porque a Suíça, a gente fala neutro, mas a Suíça lavou dinheiro para os nazistas. Muito dinheiro para os nazistas. Porque o que acontece? Muito ouro dali ia para países neutros, né? E esses países neutros faziam o quê? Né? Se você tem uma negociação com países neutros,
significa que você pode comprar, por exemplo, dólar na época. Você poderia fazer negócio com todo mundo, né? Eu acredito pela Baviera e tal, ela foi resolver assuntos políticos referentes aos nazistas também, né, tal, com a desculpa ali de viagem diplomática, com viagem e tal, mas isso tudo fazia parte digamos assim, fazia parte da Trilha dos Ratos, né? Fazia parte ali do combinado Davis, da influência dela, né? De informações, igual eu falo para vocês, é como se fosse uma agência de inteligência. Então eles não davam ponto sem nó, né? Levavam um crânio daqui para lá para falar que o cara tinha morrido aqui, que tinha morrido lá. Então, eles tudo pensado, né? Então ela fez parte, ela ajudou muito com sua influência. Ela tinha passagem livre para Europa, igual vocês viram, né? O Mengele volta para Europa, ele vai para Suíça, inclusive, fica lá um tempo. Depois conhece o filho dele, assim, tava com uns 12 anos, né? Ele se atreveu a ir para Europa ainda depois. Nome falso. Cara, Pedrão? Foi com Pedroca ou não? Eu acho que foi. Então ele tinha um nome suíço mesmo, que ele usava como tanto que o pessoal em Serra Negra conhecia ele como Pedro Hungarês. Xará ainda, meu Deus. Tá bom, pô. Cara, conta um pouco também da estadia dele e como a população enxergava e se relacionava com ele. Inclusive teve namoradas. Eu acho cool. O cara tá fugindo. Ele tá fugindo, tá ligado? Ele é um bandido, assim, um dos piores da história. Ele tá tenso, mas ele dá um tempinho pra ter aquele romance, entendeu? Conta um pouco disso, porque eu acho que é interessante, porque as pessoas também... Muito se fala sobre, isso aqui é um senhorzinho, esse aqui é uma pessoa normal, esse cara vai na igreja todo domingo, esse cara não pode ser um nazista, esse cara não pode ser mau. E meio que pode, meio que essas pessoas se misturaram depois da sociedade. E as pessoas estavam na sociedade antes de fazer crueldades, elas só tiveram a oportunidade, né? A oportunidade revelou os nazistas. Então acho legal falar um pouco desse período aí que ele passou em Serra Negra. Então, em Serra Negra ele vivia com a família de húngaros, né? E nas bibliografias que eu tive acesso, por ele ter financiado, se não inteira, mas boa parte da propriedade, ele tinha uma autonomia muito grande no sítio. Tantas pessoas que trabalhavam, conviveram com ele. O seu Gueza, ele vivia viajando, ele tinha negócios, que era o marido da Gita. A Gita ficava, então, na casa com o Mengele, né? Então tem um poema que o Mengele fez para ela, tal. Então há relatos, principalmente de amigos do Mengele e tal, que falam que o Mengele tinha um caso com ela, né? Com a Gita Stammer, né? Depois eu passo para você o poema, tenho tudo registrado certinho. Puta picareta, que ele fez para ela em Serra Negra. Ainda. E ele era namorador, o Mengele. Né? Depois ele teve mais casos, tal. Não é relatos de filhos dele aqui, mas que ele teve envolvimento, sim, com mulheres. Diz que o homem não parou, não. Diz que depois, em Diadema, e tal, ele, em Eldorado, ele se relacionou de novo, tudo. Tem a história até que que a mulher falava que, não, quem é mal pra mim é meu marido, que me batia. Mengele era foda, me tratava super bem e tal. Não gostava muito do meu olho castanho, ele, né? Então. Assim, um dia eu acordei e ele tava com uma seringa, não sei. Uma bique. Mas, e tem a história de como eles compraram também, que eu acho interessante, que ele foi lá e disse que não tinha mais documentos. Isso aí é legal, porque o que acontece? Ele alegou que tinha perdido tudo. Tanto o Mengele quanto o Gunther fizeram isso. Eu conto bem isso no livro, né? Que eles compraram o terreno da mesma família, né? Os Nuciarone, lá de Serra Negra, e eles alegavam que não tinha o documento, que tinha o dinheiro à vista para pagar, mas não tinha o documento. Perdeu a carteira. E que precisava ser no nome, perdeu a carteira com toda essa grana, com $25 mil, né? Diz que compraram lá na época. Aí diz que ele não tinha tal, mas tinha o dinheiro na mão. E aí os caras fizeram o negócio, né? E colocava... o sítio ali foi colocado no nome da família Stammer mesmo, né? Ele comprou, mas colocou no nome da família Stammer, só para entender, eles vieram na guerra ou eles já estavam aqui? Eles são imigrantes húngaros, tá? Que vieram para o Brasil. E aí o Mengele conseguiu um acerto para morar junto com essa família. Mas ele conheceu aqui? Ele conheceu aqui. Foi o Wolfgang Gerhard, que depois vamos falar um pouquinho dele.
que conseguiu, né? Esse Wolfgang Gerhard aí, ele foi um cara que veio da cidade de Graz, na Áustria, da mesma cidade que o Gunther. Não existe coincidência nessas partes. Eles se conheciam, tá? Ele não pôde fazer muita coisa durante a guerra porque ele era novo, mas ele fazia parte de um corpo da juventude riteverista. Ele era o representante, o maior representante da juventude riteverista lá. E ele viu na proteção do Mengele aqui no Brasil uma boa chance. Ele era amigo do Rudel, o as da aviação lá, né? Que foi o cara, que eu até falei, que o cara mais condecorado da guerra foi esse Hans Rudel. Não tem ninguém que tenha mais medalha do que ele. E mais influência. Então o Rudel conseguiu, junto com o Gerhard, né? Ele mexia com vendas de sítios, terras e tal. Então ele conheceu a família Stammer numa confraternização de húngaros, de europeus. E o Gerhard viu que seria, né? O Wolfgang Gerhard viu que seria legal o Mengele morar com eles, que o Mengele sempre morou com famílias ou ficou na casa, né? Quando o Mengele morreu, por exemplo, em Bertioga, ele estava com a família Bossart, né? Então ele ficou com os húngaros, os Stammers, durante um bom tempo, né? E quem arrumou foi esse Gerhard. Esse Gerhard aí, ele tinha suástica que ele colocava na árvore de Natal. Ele falava para a mulher dele, olha, nós temos que cuidar bem da suástica, né? Eles colocavam suástica na árvore de Natal. A mulher dele uma vez deu para a senhoria uma barra de sabão de 1943 feitas em Auschwitz. Então eram pessoas que realmente 150% nazista, né? E eles viram uma boa oportunidade de ajudar Mengele. Então ele acaba indicando a família Stammer e o Mengele fica com a família Stammer até conseguir outra família, que são os Bossart. E o Mengele morre em 79. Então eu acho que ele tem ligação com a família Stammer pelo menos até 74, por aí. Eles compram um apartamento aqui em São Paulo também, com nome e tal, aí o Mengele depois acaba pegando a parte dele e mora com os Bossart. E acaba morrendo. Ele não morava em Bertioga, né? Ele morava em São Paulo, ele foi enterrado em Embu das Artes. Mas ele acaba falecendo em Bertioga. E ele é enterrado como Pedro. Ele é enterrado como Wolfgang Gerhard. Sim. O Wolfgang Gerhard volta para a Europa, só que de presente deixa a carteira de habilitação dele. Então o Mengele vai lá, falsifica, coloca a fotinha dele. Então, uma vez o Mengele precisou de ir no médico e tal, ele usou o quê? Wolfgang Gerhard. Só que tinha um problema. Wolfgang Gerhard era de 1920 alguma coisa, o Mengele era de 1911. Ou seja, ele era bem mais velho, né? Tanto que o médico até questionou na época, olha, você tem um corpo aí, né? Você tá acabado, né? E uma coisa curiosa do Mengele, o Mengele fazia experiência com humanos, né? O Mengele virou um experimento, cara. O Mengele hoje em dia ele tá na USP. As pessoas mostram o crânio dele assim, para ver como que foi a reconstituição e tal. Então, hoje em dia, ele virou um experimento. Olha como esse mundo dá volta, né? O cara que decidia quem ia viver e quem ia morrer somente mostrando o dedo virou um experimento. Provou do próprio remédio. E vai ser um experimento até onde aquele crânio durar e vai ficar lá como experimento. Sim, espero que sim. Cara, eu acho que tem a história do sabonete, né? Que tem o documento. De repente, o Vini já colocou também na edição, mas queria que você falasse desse tijolo aqui. Eu tenho medo de derrubar ele, apesar de quebrar, não sei, não é que eu vou sofrer tanto, só pela pesquisa, mas isso aqui é uma prova histórica importante. Onde você arranjou esse tijolo aí? Esse tijolo aí é feito aqui no Brasil, né? Por isso que eu mostro esse tijolo como exemplo. Que eu não sei se vocês sabem, mas fora da Alemanha nazista, o lugar que tinha mais partidários era no Brasil. Então era recheado de nazista aqui, de Partido Nacional Socialista. Tinha muito. Esse tijolo é de uma cidade, né? Monte Alegre, chama-se Monte Alegre também essa cidade, Campina do Monte Alegre. Lá tinha escravos na década de 30 que não tinham nome, só eram negros que não tinham nome, só número. Tem um documentário que trata disso, o Menino 23. Nessa fazenda, diz que quebrou, havia um chiqueiro e tinha esses tijolos com a suástica. Então, era feito, me parece que era feito nessa fazenda. Então, os caras eram tão nazistas
que eles faziam tijolo com suástica para pôr na casa deles. Uhum. Então é uma prova de como o partido, como o nacionalsocialismo, como os caras eram fortes aqui no Brasil. Mesmo sendo na década de 30, 40, nós vemos aí algo que acaba vendo que é mais forte do que a história diz que era pra gente, né? E o tijolo é uma prova, porque mostra um partidário, né? E é muito interessante esse documentário, é um trabalho legal também, que conta bem a história, que esse menino 23 foi uma pessoa que viveu isso. Ele não tinha nome, ele só tinha o número 23, né? Uhum. E aí conta a história dele e tal, é bem, bem interessante. Mas mostra nesse tijolo, é a prova cabal que nós vivíamos num lugar que o nazismo era muito bem aceito. Mas essa galera que era nazista aqui no Brasil era descendente de alemão ou era uma galera que simpatizava com a doutrina? É o seguinte, a maioria desses, como eram muitos partidários, não eram só descendentes de alemães, né? Embora esses aí sejam descendentes de alemães, né? Até onde eu sei, o pessoal que vivia nessa fazenda, sim. Mas o partido ele não pegava só alemães, eles pegavam aqueles italianos que eram fascistas, pegavam aquele pessoal que gostava do regime totalitário, né? Principalmente na década de 30, Hitler entra no poder em 33, né? Então você vê que realmente é um partido que foi para o mundo inteiro, né? Então aqui pegou muito. Então isso que é o grande absurdo que não consigo entrar na minha cabeça, é porque que nós somos o lugar que mais tinha nazista fora da Alemanha. Mais tinha partidários fora da Alemanha, né? Do outro lado do continente, tudo, mas mostra como o negócio era forte, enraizado. No Sul tinha a juventude hitlerista, né? No Sul, no Brasil inteiro praticamente. É. Né? Aqui tinha... os caras tinham um poder muito grande, né? Então, e depois da guerra eles vieram com grana, né? Então isso foi acabando... Foi um refúgio bom, porque aqui tinha os simpatizantes, tinha imigrantes. Precisava do dinheiro. Um país grande igual o Brasil, né? Naquela época ainda, sem internet, sem nada, você conseguia assumir. O Mengueve estava muito bem localizado, ele estava ali a 130 quilômetros de São Paulo, a 20 e poucos quilômetros da fronteira com Minas. Ele podia ir sumir para qualquer lado, ou para uma cidade grande ou para o meio do mato. Então, assim... Clima bom, né? Ao mesmo tempo, exatamente, se tirou a palavra da minha boca. Ao mesmo tempo, ele estava nas montanhas, como se estivesse na Baviera. Ele se sentia em casa. E ele gostava de café também, né? Já tomava um belo café naquela Ele plantava café. Então. Ele comia. Ele era, na minha Serra Negra, ele era um agricultor. Ali. Bom, o fato é que isso não pode ser esquecido. Essas pessoas, elas estão aí ainda, de certa forma. Com certeza. Parece que não, mas mais perto Tem que a um gente pessoal. imagina, né, Daniel? Acho que a gente... Tá dando indireto. Não, eu meio que tô. É que não dá pra passar disso, mas a gente meio que sabe, né? Que essas pessoas estão bem perto. E então eu acho que é importante que aconteceu, eles ainda saíram impunes, então a gente não pode dar nem chance disso chegar perto de acontecer de novo, porque eles estão querendo. Eu acho que... Enfim. Até hoje tem nazista por aí, né? Pois eu não sei então. O que tem de novo, mas... Eu não sei se Nenel... mudaram o chapéu. Eu não sei qual é que é. Né? Continua imbecil. Então, temos o documentário no YouTube. Temos o seu livro. Dá pra comprar onde, seu livro? Comigo mesmo. Eu tô vendendo como eu fiz sozinho. Minhas redes sociais. Instagram, né? Pedro Burini, com 2 I, né? Na verdade, eu gostaria de falar um pouco do trabalho, que são 3 projetos, né? O primeiro projeto foi o livro, né, onde eu levanto a história dos 2 SS, falo das fontes materiais, a cultura material que eles deixaram, que são as torres, as casas, né, as torres que eles construíram, falo como eles foram parar em Serra Negra. Então, O Anjo da Morte de Serra Negra é um livro, né? Depois veio o documentário, né, que eu comecei a trabalhar nele em 2013, acabamos agora em 2021, né? E agora eu tô com um ponto de visitação, né? São visitas assistidas, visitas agendadas assistidas. A próxima será dia 13, né? Quem quiser informação pode procurar pelo Instagram, tal, certinho. Que lá eu fiz uma exposição com banners, mostrando referências bibliográficas em cima da torre da onde era a casa do Gunther, né? Para mostrar como que é a casa de um ex-nazista, né? De um SS que faleceu, né?
Nunca ninguém mais morou na casa. Então é um lugar que atrai muitas pessoas, youtubers, pessoas curiosas, aventureiros, pessoas que gostam de explorar, né? Faz um tour pela casa, tem um bunker embaixo da casa, com 2 cofres que ele usava particular, né? O bunker, uma piscina interna. Então, enfim, nós fazemos um tour pela casa e essa visita assistida está sendo muito legal porque nós conseguimos dar um embasamento. As pessoas têm um acesso a história, não fica tanto em bibliografia de longe, não, você tá ali e consegue viver a história, você consegue ver que o cara que tava ali, a guerra não saiu dele, né? Tá no banheiro, grade, tá na cozinha, aquela cozinha linda que ele fez, grade. Então ele era preso dentro da própria casa. Então são esses 3 projetos: o livro, O Anjo da Morte Serra Negra, né? O documentário, A Tribo dos Ratos, e agora o ponto de visitação lá, que tá rolando legal. Inclusive, o seu Pedro, super querido pela sociedade, tinha um forninho na casa dele, né? Você falou que o pessoal a gente falava... não pode esquecer de mencionar a câmara de gás, como a Engueve tinha, né? Câmara de gás, o que ele fazia era o seguinte, eu conheci uma pessoa que morou na casa e que me disse como que eram os aparatos que tinha lá. Ou seja, era um quartinho, que está lá até hoje, não tinha portas e nem janelas. Era tudo fechado. Só tinha acesso para um alçapão, e esse alçapão tinha uma espécie de cano, e na ponta como se fosse um chuveiro cheio de buraco, né? Só que na década de 80, a Polícia Federal foi lá, o Romeu Tuma, o pessoal foi lá, arrancou aqueles aparatos de lá, encontraram um documento e aqueles aparatos, e nunca mais ficou sabendo de nada. O Romeu Tuma, todo mundo sabe que ele era do DOPS, né? Então, nunca ninguém mais provavelmente vai achar nada desses aparatos aí. Mas é um negócio interessante, porque o quartinho tá lá, né? Ele foi tirado ali e tal, mas ele era vedado, ele era acústico. Ele tinha uma espécie de van de vidro nele. Tá lá até hoje, fechado. O cara não usa pra nada, né? Vai usar pra quê? E ele, ele poderia abrir o lugar e tal, mas... ele deixou daquele jeito. Eu acho até interessante, porque eles falavam que o Mengele fazia algumas experiências lá, empalhava passarinho, já viram ele tratando de um macaco, enfim. Dentro dessa sala. Dentro desse lugar. E será que é usado para algum tipo de crueldade ou ele se reabilitou e só curava? Então, ele... na verdade, eu acho que ele devia fazer algum tipo de experiência lá, tal. Ou, secreta. Como eu sempre falo, a guerra acabou, mas não pros caras. Né? Eles tinham medo e tal, mas eu acredito que aquele quartinho lá fosse alguma forma de relembrar o passado, cara. Né? Igual as torres. As torres, eu tenho umas fotos aí, depois eu vou mostrar para vocês. Na frente da entrada de Auschwitz, que tem lá o trabalho enobrece o homem, tem essa frase escrita, né? Daí você olha assim pro lado direito, tem uma torre. E essa torre é parecida com as torres de vigia que eles fizeram. Então, parece que eles sintetizavam coisas da guerra no agora, aqui no Brasil. Sim. Então, eu acho que a câmara de gás, as 2 torres e tal, eram um resquício da guerra que estava nos caras ainda, e eles acabavam sintetizando isso, mesmo através de uma paranoia, do medo. Mas eu acho que era isso que rolava. É que tem umas experiências humanas que, mano... você vai levar pra sempre, né? O cara, que nem tava lembrando agora, você tava falando disso, daquele filme Shawshank, né? Que o Morgan Freeman foge com outro cara da prisão. Como é o nome desse filme? Sei lá o que, da Esperança. Eu sei o filme, não vou lembrar o nome, mas tô ligado. Consigo ver a imagem. Sei lá. É um filme que o Morgan Freeman fica preso lá, sei lá quantos anos. Aí quando ele sai, ele vai trabalhar num supermercado. E aí ele chega pro gerente e fala, posso ir no banheiro? Aí o gerente fica puto. Ele fala, mano, já te falei 1000 vezes, vai no banheiro quando você quiser, você não precisa ficar me pedindo. Só que o cara ficava pedindo na prisão a vida inteira pra Condicionado. pedir. E aí, mano, eu acho que o cara fica nesse universo muito tempo. É um negócio muito não difícil, sai dele, né? Não sai dele. De expurgar. Ainda mais quando você vive na paranoia que alguém possa estar atrás de você, que alguém possa estar chegando pra te prender. Tanto o Instituto Semomesental, como a Mossad, como um caçador avulso, você sempre tem um medo. E aí você vê que, tanto no diário dele como nas coisas, você vê tanto ele como o Gunther e deixando essa paranoia tomar conta cada vez mais. Quanto mais tempo passava, Quanto mais tempo passava, mais perto eles achavam que estavam da captura. E eu acho que essa questão o cara não muda também, tipo, ele não se arrepende, não tem como.
quando você chega a esse ponto de crueldade, é uma coisa natural sua mesmo. Eu acho que, tipo, quase todo mundo tem segunda chance, mas esses caras não dá, entendeu? Ele continuava ali, sei lá, só esperando o momento em que ele pudesse fazer tudo aquilo de novo, sabe? Eu acredito que sim. Eu acho que o poder que eles tinham lá, e depois isso é tirado deles, né? Então eu acho que fica esse vácuo aí neles, né? De, puxa, né? Eu decidia só com um dedinho quem ia viver e quem ia morrer, e agora muito eu poder, vivo nessa situação aqui, é muito poder, exatamente. Então é uma, né? Um alto e baixo ali, bem... E chegaram perto, né? Ali de Serra Negra, eu não lembro agora quem, mas a uns 40 quilômetros ali de onde ele morava, chegaram. Por isso que eu falo com os agentes da Mossad, alguns falam que não, é lógico que a Mossad vai negar que veio pra cá. Com certeza. Mas aí há uma controvérsia, há uma contradição nisso, porque depois fala, né? Tem um livro que fala que realmente eles chegaram a ver um estrangeiro que provavelmente era... E podia ser que fosse, porque nesse lugar que foi relatado era uma das propriedades, um dos lugares do Wolfgang Hard. Então, provavelmente, o Mengueve podia estar ali naquela época. Né? O Mengueve ficou um tempinho com ele até achar os Stubbers. Então, assim, esse assunto ainda vai virar de ponta cabeça, porque eu acredito que logo, né, as pessoas vão entender que o Bormann veio para cá, né? Não é possível que a história oficial vá conseguir arrastar essa mentira por tanto tempo, assim, né? Os nazistas não ficaram jogados à própria sorte, tiveram apoio, não só dos governos, mas de uma rede muito, muito intrincada, muito, muito organizada, né? Porque como que o Mengueve, por exemplo, veio do Paraguai para o Brasil? Ele não veio de um dia para o outro, ele não pegou um ônibus, vai e veio aqui para... Não, ele veio, ficou em casas de família. O Mengueve foi tão cara de pau que no Paraguai ele funda uma empresa farmacêutica, cara. Chamava-se Fradofarm. Ele fundou uma empresa farmacêutica. E aí diz a história que tem um relato de pessoas que falam da cidade dos gêmeos no sul do país. Não sei se você já ouviu falar alguma coisa. Tem uma cidade lá que tem muitos gêmeos. E eles alegam que pode ter sido o Mengueve que fez algum experimento e fez com que isso acontecesse, né? Não é impossível. Eu não acredito nesse fato, mas não é possível, porque na época que ele fundou essa empresa farmacêutica, em 56, podia ser que ele tivesse uma autonomia. Ele tinha uma empresa farmacêutica, né? O cara fez experiência com o Mano de Auschwitz. Aí aqui tem uma empresa farmacêutica. Fissurado por né? gêmeos. Exatamente. Mas é uma outra especulação. Não se tem uma prova tal. Mas ele ficava com casas de famílias, né? Tô com um amigo alemão aí com problema, você não pode ficar com ele uma semana? Tá bom. E assim ia, esse grupo intrincado tal, até ele chegar num lugar que estabelecesse, que família que pegasse ele e tal, que ficasse junto com ele, né? Com uma proteção, né? Você é o cara mais procurado, você não vai fazer compra no supermercado, né? Você não vai, você precisa de alguém que faça isso para você. Então entrou mais ou menos nessa, né? Então eles eram organizados, né? Então... e tem umas coisas, né? Tipo, Israel era grato ao Brasil por ter votado a favor da criação do Estado de Israel lá, né? E tal. Sim. Então também o cara não queria mostrar ingratidão e vir aqui prender o cara. Vai que não é, porque, lógico, até você prender o cara, você tá seguindo pistas que muito provavelmente mas vai que você prende um brasileiro, sabe essas coisas? E Israel também teve um grande problema, né? Que foi a guerra, né? A guerra que começou a vir contra o Egito e tal. Eles tiveram problema lá, né? É admirável até os caras conseguirem fazer operações. Aliás, é admirável os caras conseguirem criar um grupo de inteligência igual a Mossad, né? Sendo que o Estado de Israel é criado em 49, ali, né? Na década de 60, no final de 50, os caras já estavam caçando os alemães já. Então, foi rápido, né? Porque é uma estrutura complexa, né? Um grupo de inteligência certeza. secreta é dificílimo de estruturar e colocar em investigação, ainda mais se eles foram fundados em 49, até colocar em funcionamento, quanto tempo esses nazistas já não tiveram de se locomover e de... E tem um monte de coisa. Por exemplo, no meu livro, na página número 8, eu coloco uma citação do Ben Abraham, que é um judeu que participou do documentário, que é aquele judeu que fala como que eram as rampas, né? Ele viu o Mengueve no campo de concentração. O Mengueve selecionou ele para não morrer, né? E ele dedicou a vida, veio para o Brasil depois, ele dedicou a vida dele inteira caçando o Mengueve, né? Então, quando eles descobrem que o Mengueve era o Mengueve e tal,
ele pega um avião e vai para Baviera. Chegando lá na Baviera, ele vê que o túmulo da família do Mengele estava sendo feito reformas. Então ele não acredita que o Mengele daqui é o Mengele. Ele acredita que o corpo que estava aqui é do irmão dele. Que foi morto, que morreu em 49, que depois o Mengele casa com a mulher dele em 58, a Marta Maria Will. Mas ele acredita piamente que o Mengele, né? Então, assim, algumas pessoas falam que por ele ter sido vítima e tal, ele não acredita, ele não quer acreditar que o cara morreu impune. Então, uma das grandes coisas que o povo judeu tem é o Mengele ter morrido impune. Então, Ben Abraham, ele não acreditava, né? Até nos últimos minutos da vida dele, ele falava, não, o tamanho do corpo é diferente e tal. Ele não acreditava nisso, né? Então, assim, isso é até meio que angustiante, porque não ficou uma questão resolvida pro cara, né? Mas eu acredito que aquele ali seja o Mengele, sim. Segundo o Ben Abraham, foi para os Estados Unidos, né? Se alguém quiser saber mais alguma coisa, é só comprar o livro. Inclusive isso, se a Globoplay tiver ligada aí, dá uma puta série. A história desse cara, ele podia ser o centro da série. Cara, é uma história que, lógico que se você vai dar uma romantizada na parada, mas assim, tem um potencial meio Narcos da vida, assim, sabe? De você conseguir A gente trata de estabelecer. verdades, a gente procura uma verdade, né? A gente procura mostrar que essa história está mais próxima da gente do que a gente imagina, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante, porque é uma história que faz parte de uma história global, né? E aqui foi o final de muitos desses caras. Né? Imagina um dia na vida desse cara onde ele recebeu uma informação de que o cara podia estar perto dele. Exatamente. Esse dia é um puto episódio já, tá ligado? Tudo que ele sentiu, o caminho que ele fez, as pessoas com quem ele falou. Sim. Cara, eu acho que a gente um dia, de repente, pode ir lá. Estão convidados lá para uma visita guiada lá. Com certeza. E de repente a gente gravar um cineclube com você. A gente escolhe um filme que tem a ver com o tema. Sim, e vai gravar. Pode ser La La Land, né? E a gente vai lá gravar. Eu acho que será um prazer. Seria muito legal. Boa, queria agradecer ao Pedro Burini que veio aqui e explanou essa história aqui que é fascinante e coloca a gente para pensar, porque realmente na maioria das cabeças das pessoas, independente de quem são, o nazismo é um negócio resolvido, tá lá, longeão, aconteceu do outro lado do oceano e não tem nada a ver com isso, mas estava aqui na nossa casa e muita gente abrigou e fechou os olhos, fez vista grossa e tirou proveito do que esses caras, quando vieram para cá, puderam proporcionar para essas pessoas. É bom que a gente fale desse tema também para que não aconteça de novo, então eu agradeço muito a sua presença, que foi um episódio enriquecedor, para dizer no mínimo. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade, né? Repito, é um assunto que a gente começa a conversar, a gente acaba nem querendo parar, porque uma coisa vai levando a outra, né? Existe muita coisa que não está resolvida, né? Mas eu acho que o papel do historiador é esse, né? A gente tem um espelho ali que ele tá tudo quebrado, a gente vai tentando juntar aqueles pedacinhos e tal. Você precisa juntar o espelho inteiro. O pedacinho que você já conseguia ali já estava vendo. Então, eu acho que é essa a intenção, realmente, da gente não esquecer disso, né? E que não confundir um estudo histórico, né? E as pessoas terem essa capacidade de ver e entender, né, que essa história do passado, que não é tão passado assim, pode estar muito a ver com a história do presente. Então, eu acho que é uma forma da gente evitar com que isso aconteça e uma forma da gente, como se fosse um remédio, né, meio que um antídoto, né? Você lembra daquilo e tal, para não ser esquecido mesmo. Eu acho que é isso aí. Bom, muito obrigado. Obrigado você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, segue a gente. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau!